de novo. Eu sou o senhor Champions. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá chegando aqui no canal Em Cima do Muro. Hoje vamos reagir a mais um vídeo do... Eu ia falar Jorge Igor. VSR, eu vou ficar confuso com esses nomes. Ai, meu Deus. Tem que ficar gravando Jorge Igor, VSR. Mas são pessoas magníficas e é muito bom poder trabalhar em cima desse conteúdo que eles criam, porque são duas pessoas bem conceituadas, dando suas opiniões sobre essas coisas. E eu posso vir e dar minha opinião em cima. Então aqui, ó. Toma aqui, ó. Trabalhando juntinho. Mas bora ver o vídeo do VSR comentando um pouco sobre essa possibilidade do Super Mundial ser aqui no Brasil. Cara, eu acho que vai ser um evento magnífico. Só tenho minhas dúvidas sobre a capacidade do Brasil receber esse evento, porque meio que a FIFA exigiu nos Estados Unidos que muitos estádios trocassem o seu gramado, porque a FIFA permite ter gramado sintético, mas quando é um evento dirigido por eles não gostam. Então fica estranho, mas é assim que funciona por enquanto o futebol. Mas eu não sei como que vai ser essa capacidade do Brasil receber, mas eu acho super fantástico, porque em quesito de torcida eu tenho certeza que vai ser um evento... Pô, um evento do caralho, velho. É só isso que eu posso dizer. Mas bora ver o que o VSR tem a nos dizer sobre tudo isso. Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora: Brasil, sede da Copa do Mundo de Clubes de 2029. Será que isso vai acontecer? A candidatura do Brasil, de fato, é uma candidatura para ser considerada? Vamos tentar entender todo esse cenário. Conversei com algumas pessoas aí envolvidas na organização do futebol brasileiro. Vamos tentar trazer aqui as coisas nesse vídeo. Antes, deixar o like, se inscrever no canal, você faz isso aqui embaixo, primeiro comentário fixado do vídeo, tem o link para você baixar o app do Flash Score, aplicativo específico de futebol, estatística, acompanhamento de jogos, resultados, classificação, tudo isso em tempo real, e que está fazendo uma cobertura fantástica na Copa do Mundo de Clubes dos Estados Unidos. É só você baixar no primeiro comentário fixado do vídeo, não paga nem para baixar, nem para usar, e é só usar, é o aplicativo que eu uso. Estou gravando esse vídeo aqui Paga nós, Flash Score. Depois de, na sexta-feira, a CBF ter publicado essa notícia aqui em seu site oficial, e essa notícia dá conta do Brasil do desejo do Brasil de ser sede da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, tá? Essa postagem está no site oficial da CBF, com essa foto aqui do presidente Samir Chaude com o Gianni Infantino, presidente da FIFA, e aí eu vou ler aqui rapidinho o texto. Em seu primeiro mês à frente da CBF, o presidente Samir Chaude deu mais um passo estratégico voltado ao desenvolvimento do futebol brasileiro. No encontro nesta sexta-feira, dia 20, com o presidente da FIFA, Gianni Infantino, nos Estados Unidos, Chaude disse que o Brasil está à disposição da entidade máxima do futebol para sediar a Copa do Mundo de Clubes de 2029. Infantino ficou feliz e foi bastante acolhedora a ideia. Tudo começa com uma conversa de apresentação. Falei dos meus objetivos à frente da CBF e disse que queremos estar mais próximo da FIFA. Elogiei o evento, o nível dos clubes brasileiros e, por fim, coloquei o país à disposição para receber a Copa do Mundo. O presidente Gianni Infantino ficou muito feliz, disse que é totalmente possível. Agora vamos trabalhar para que dê certo, vai ser um golaço, disse o Samir Chaude. Bom, já vamos comentar um pouquinho sobre essa possibilidade do Brasil sediar eles falam Copa do Mundo, e isso eu acho ruim, porque se confunde com a Copa do Mundo de verdades, né? Que é a Copa das Seleções. Eu gostaria muito que eles adotassem e fidelizassem o termo Super Mundial, que pra mim é muito melhor. E fica muito mais fácil de identificar. Tudo bem que eles colocam Copa do Mundo de Seleções e Copa do Mundo de Clubes, mas, sabe, a utilização do nome talvez acaba confundindo as pessoas, principalmente eu, que acabo ficando confuso. Um pouco sobre essa possibilidade do Brasil sediar a Copa do Mundo. Meu Deus, tá vendo? Tá vendo? Um pouco sobre o Brasil sediar o Super Mundial é muito de aceitação do público mesmo, porque a FIFA não é nem um pouco boba. Ela entende que, por mais que a nossa moeda esteja em frangalhos, aqui é um local, no Brasil, por exemplo, é um local que tem um público que ama futebol. E isso, para marketing e fotografia, é maravilhoso. Pô, essa Copa, essa Super Mundial nos Estados Unidos tá sendo tão fantástica como porque tá tendo os times brasileiros. Porque a torcida tá sendo algo revolucionário. Agora, se fosse só por
pelos times dos Estados Unidos, ou mesmo alguns times da Europa vindo para os Estados Unidos para jogar algum torneio ali, cara, não teria tanta esse marketing tão fervoroso ou repercussão das coisas. O que tá favorecendo tudo isso são os resultados que os times brasileiros estão dando nesse Super Mundial e muito da torcida também, que dá um show em todo evento que é promovido. Então eu acho que essa possibilidade do Brasil receber o Super Mundial é justamente para poder dar um toque a mais no marketing e na fotografia do evento, que vai tornar a situação totalmente outro nível, vai levar para outro nível, porque nós brasileiros sabemos como fazer uma boa festa. Essa é a verdade. Aí continua aqui. A Copa do Mundo de Clubes está em sua primeira edição, com participação de 32 clubes de todos os cantos do planeta. Até o momento, o futebol brasileiro que tem mais representante na competição: Botafogo, Flamengo, Fluminense, Palmeiras, vem fazendo bonito, com grandes atuações e ótimos resultados dos 4 times. Samir Chaude está nos Estados Unidos para prestigiar o evento. Os clubes brasileiros têm participado de reuniões com a cúpula do futebol mundial para estreitar laço, discutir pautas, parará. Aí disse que aqui no final a nota termina dizendo que nos dias 19, 20 e 21 de junho, nos Estados Unidos, lá em Miami, tivemos a cúpula, né, a reunião do Conselho Executivo de Futebol da FIFA, para discutir, além da Copa do Mundo de clubes, discutir outros temas, tá? Essa é a notícia do que está lá no portal da CBF. Lógico que é uma coisa muito incipiente, lógico que é uma coisa muito inicial, mas isso é o primeiro caminho para o Brasil mostrar para a FIFA que ele quer ser sede da Copa do Mundo de clubes, tá? O Brasil tem alguns prós, algumas vantagens nisso. Ele vai, 2 anos antes, vai receber a Copa do Mundo Feminina, que tem uma estrutura igual, no formato, igual à estrutura da Copa do Mundo de Clubes, né? 32 seleções, dividida em 8 grupos de 4, por aí vai. O Brasil tem os estádios prontos, né? E na Copa do Mundo Feminina não vai ter estádio novo construído, e os cofres públicos, o nosso dinheiro enquanto população, agradece, né? Os cofres públicos agradecem, né? Por quê? Porque você não vai precisar construir estádio. Você ainda tem estádios em ótimos estados, estádios em ótima conservação, vamos dizer assim, pegando os estádios que foram sede da Copa do Mundo de 2014, ainda estão aí, Arena da Baixada, Liga Arena, Neoquímica Arena, Maracanã, Arena de Pernambuco, Arena Casa de Apostas Fonte Nova, o Beira-Rio, todos esses. E além disso tivemos melhora de outros estádios, né? Além dos estádios da Copa do Mundo de 14, hoje a gente tem o Allianz Parque, tem a Arena do Grêmio, tem o Mangueirão em Belém reformado. Então o Brasil não teria problemas ou necessidade de construir estádios, né? Então, juntando essas... E tem um terceiro e um segundo ponto, que é, no meio do ano no Brasil, não tem um calor absurdo como está sendo o calor agora nos Estados Unidos, né? Não que vai estar fresquinho, a gente tem muitas cidades no Brasil que são muito quentes, inclusive no meio do ano, mas será uma temperatura mais amena em boa parte do Brasil, e aí isso seria um fator, né? Então, o Brasil já preparado para sediar um evento como a Copa do Mundo de Clubes, e a temperatura jogaria a favor do Brasil. Bom, comentando um pouco sobre esses prós que o VSR levantou sobre o Brasil já ter os estádios, eu acho que temos um ponto de interrogação em cima disso, porque muitos desses estádios utilizam de grama sintética ou mesmo a grama híbrida. E não sei qual seria a opinião da FIFA para a utilização desses gramados para o Super Mundial. Outro detalhe também seria, acho que vão se exigir sim algum tipo de reformulação nesses estádios que já estão prontos, e até mesmo aqueles que foram reformulados, porque normalmente o padrão FIFA é sempre um pouquinho, tem aquele detalhinho um pouquinho melhor e sempre mais criterioso, e provavelmente os estádios brasileiros vão precisar se adequar a isso para poder sediar tal competição. Mas eu fico muito feliz dessa iniciativa do Samir, né, que é o presidente da CBF, essa iniciativa dele de propor que o Brasil seja sede, porque um evento como esse,
mexe uma economia como um todo, faz a economia brasileira crescer. É óbvio, se o Brasil for inteligente para poder utilizar isso de uma forma correta, né? Você precisa ter um país totalmente estruturado para receber vários times de outros países. Tem essa situação. Mas eu sei que pelo menos o povo brasileiro é muito adaptável para essas situações e eu tenho certeza que eles, assim, a gente como pessoa vai conseguir, obviamente, suprir essa necessidade. O que eu fico em dúvida é sobre quem vai estar no poder na época, de governo mesmo, quem vai estar no poder e se vai conseguir conciliar as coisas da melhor maneira possível, porque a gente sabe que a estrutura brasileira, infelizmente, em parte de organização, é uma porcaria. E, de repente, receber muitas pessoas estrangeiras acaba deixando as coisas muito mais complicadas. Mas eu não sei, ó, eu tenho só esperança, eu consigo só ver coisas boas vindo desse tipo de proposta e eu espero realmente que aconteça porque vai ser um evento do caramba, véio. Só isso, só que eu posso falar. Precisa ver aí qual o nível de envolvimento do poder público, que sempre precisa ter num evento como esse. Precisa ver qual o nível de interesse da FIFA em trazer a segunda edição da Copa do Mundo para a América do Sul. Eu conversei com pessoas do convívio, do entorno da CBF, e para entender algumas coisas nesse cenário. E aí o que me disseram? A CBF, de fato, o presidente Samir Chowdhury está muito empolgado com a realização da Copa do Mundo de Clubes, não só pela ótima participação dos brasileiros até aqui, mas principalmente pelo evento em si, pela mobilização dos torcedores, pela capacidade de atrair torcedores e tudo mais. E, de fato, há um desejo da CBF, neste momento, de sediar a competição. Não foi uma coisa só para aparecer, não foi só para dar manchete, não. O Samir Chowdhury está realmente muito motivado e a cúpula da CBF está muito motivada em receber a Copa do Mundo, pensando em definitivamente inserir o Brasil no calendário dos grandes eventos de futebol e tudo mais, e considerando que vai demorar um pouquinho para o Brasil receber uma outra Copa do Mundo, né? O Brasil recebeu uma Copa do Mundo em 2014 e acho que ainda vai demorar um pouquinho aí para o Brasil poder receber uma Copa do Mundo de seleções, né, que eu estou falando. Porque agora tem que diferenciar Copa do Mundo de clubes, Copa do Mundo de seleções. Ainda vai demorar um pouquinho para o Brasil, que sediou em 2014, receber uma outra Copa do Mundo de seleções. Só pegar os países que receberam duas, quanto tempo demoraram, né? A Itália recebeu lá em 34, foi receber outra em 90. Tudo bem que no meio do caminho teve a Segunda Guerra Mundial. Então tem uma coisa aí. A França recebeu em 38, foi receber de novo em 98. Os Estados Unidos sediaram em 94. Tudo bem que dessa vez é Canadá e México junto, mas vão receber de novo agora em 2026. A Alemanha recebeu em 74, foi receber de novo em 2006. Então, a única diferença aí é o México, né, que recebeu em 70 e recebeu de novo em 86. Só que a Copa de 86 não seria no México. A Copa de 86 seria na Colômbia. Né? A Copa de 86 originalmente seria na Colômbia. Aí a Colômbia não conseguiu organizar, estava com problema de grana lá, e aí, de emergência, a FIFA levou a Copa do Mundo de 86 para o México. Ela não seria no México. O original dessa Copa seria na Colômbia. Então, vai demorar um pouquinho ainda para o Brasil sediar uma outra Copa do Mundo de seleções, considerando que sediou em 2014. E aí, essa seria uma forma de trazer outra Copa do Mundo para o Brasil. Tem algumas questões aí. A primeira, não é regra, não é obrigatório, mas a FIFA tem ali como preferência, talvez, isso dito por essa pessoa com quem eu conversei na CBF, no entorno da CBF, a FIFA tem como preferência fazer a Copa do Mundo de Clubes sempre. Tem como preferência fazer a Copa do Mundo de Clubes no país ou nos países que vão sediar a Copa do Mundo de Seleções no ano seguinte. Então, por exemplo, a Copa do Mundo de Clubes de 25 é nos Estados Unidos. E a maior parte da Copa do Mundo de Seleções de 26 será nos Estados Unidos. Então, essa preferência não é uma preferência, não é regra. Tanto é que a primeira Copa do Mundo de Clubes, essa que está acontecendo agora em 25, ela estava programada
para 2021. Na China, acabou não acontecendo por conta das consequências da pandemia do coronavírus, mas ela estava programada em 2021 para a China. E a Copa do Mundo de 22 foi no Catar. Então, não é obrigatório, mas é uma preferência da FIFA. Bom, comentando um pouco sobre essa tal preferência, mesmo cartilha de cumprimento de onde se vai fazer o evento do Super Mundial, eu acho que isso acaba sendo só uma baita de uma coincidência mesmo, porque conhecendo um pouco de como que é o mundo do futebol, eu acho que provavelmente a preocupação é só se o país tem, como eu posso dizer, tem a capacidade de cumprir todas as regras que se é exigidas, para não acontecer igual o VSR acabou comentando, que uma Copa do Mundo que deveria ser na Colômbia acabou acontecendo no México. Então, eu acho que acabou sendo só uma coincidência o fato de... eu acho que talvez não só coincidência, mas nesse caso desse primeiro Super Mundial, ter aquele gostinho de vamos ver se vai dar tudo certo realmente esse evento nos Estados Unidos. Que aí você faz um Super Mundial, né? Um ano antes da Copa do Mundo para ver se o país tem estrutura e capacidade para suprir essa necessidade. E é lógico que também tem muitas situações do mundo que acabam influenciando sobre isso, porque tá rolando guerra na Europa, tá uma daneira lá o negócio. Então jogaram para cá justamente para fazer esse teste e tirar um pouco o foco dessa situação no mundo que tá acontecendo. E aí para realmente ver se os Estados Unidos conseguem comportar um evento igual à Copa do Mundo, que eu acho que é o evento principal da FIFA nesse sentido. No caso de preocupação de vai ser realmente no Brasil e depois uma Copa do Mundo em outro lugar, eu acho que isso pode ser totalmente plausível de se acontecer, porque justamente se eu fosse uma organização que fosse fazer um evento desse, no mínimo eu teria pelo menos uma cartilha de países que já estão estruturados e podem realmente receber eventos da minha organização. Então acho que a FIFA faz esse mesmo cálculo de ver quais os países que já receberam um evento de Copa do Mundo, ou no caso agora um Super Mundial, e analisar para ver se dá certo, se daria certo. E no Brasil, a Copa, por mais que o Brasil tenha sido um fiasco, a Copa foi um sucesso. Então, que venha o Super Mundial aqui para o Brasil, porque a gente está esperançoso para que isso aconteça. A FIFA quer ver se Espanha, Portugal e Marrocos, tudo bem que a Copa de 30 também terá um jogo no Uruguai, um jogo no Paraguai, um jogo na Argentina, né? Mas, majoritariamente, 95% da Copa de 30 será jogada na Espanha, na Portugal e no Marrocos. A FIFA quer ver se haverá interesse desses países, Espanha, Portugal e Marrocos, em sediar a Copa do Mundo de Clubes de 29. E aí tem um cenário, a FIFA ainda está desconfiada se a Europa vai comprar tanto assim a Copa do Mundo de Clubes, né? Então a FIFA não sabe, a FIFA está meio ressabiada se ela não tem certeza de que Espanha, Portugal e Marrocos, né, pode ser um ou outro, ou pode ser os três, se eles vão querer. O Marrocos eu imagino até que quisesse, não sei se teria condição de um ano antes da Copa receber 32 clubes lá. Né? Porque uma coisa é a estrutura dos Estados Unidos, de estádios, de receber grandes eventos prontas, outra coisa o Marrocos tem que providenciar um ano antes da Copa todos esses estádios, lembrando que a Copa de 30 será em 3 países, então o Marrocos sozinho não vai ter estádios para receber os 32 clubes, eu suponho, não conheço a infraestrutura de estádios do Marrocos, mas imagino que o Marrocos tenha problemas para receber sozinho os 32 clubes, né? E as torcidas e tudo mais. Imagino, não, né? Mas o Marrocos vai dividir a Copa com Portugal e Espanha. A FIFA não sabe se Portugal e Espanha terão essa vontade toda de receber a Copa do Mundo de Clubes. Se tiverem, a preferência da FIFA é fazer a Copa do Mundo de Clubes de 29 nesses países, funcionando como um evento teste para a Copa do Mundo de 30. Lembra como era a Copa das Confederações? Aquele torneio de seleções, era sempre jogada a Copa das Confederações um ano antes da Copa do Mundo de seleções no país que iria receber. O Brasil sediou a Copa de 14, Copa das Confederações de 13, recebeu. A África do Sul sediou a Copa do Mundo de 10, recebeu a Copa das Confederações em 2009. A Alemanha sediou a Copa do Mundo de 2006,
recebeu a Copa das Confederações de 2005 e por aí vai. Então esse seria a preferência da FIFA, ela não sabe se conseguiria resolver. Se Espanha e Portugal majoritariamente não demonstrarem interesse, o Brasil ainda assim já teria desde hoje um concorrente. E esse concorrente é um concorrente muito forte. Estou falando da Arábia Saudita. Inclusive, a Arábia Saudita, pelo Fundo Soberano de Esportes, você já viu nos jogos da Copa do Mundo de Clubes uma placa de publicidade que está escrito PIF, P-I-F. Esse patrocínio, entre aspas, é um patrocínio no caso, ele é do Fundo Soberano Saudita lá que cuida dos esportes na Arábia Saudita, que é patrocinadora da Copa e também bancou boa parte da Copa do Mundo de Clubes de agora e também bancou boa parte dessa conta comprando os direitos de transmissão via a DAZN. Então, assim, boa parte dessa conta vem do um pouco mais de $1 bilhão que o fundo saudita botou via DAZN para transmitir a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. A Arábia Saudita, que de uns tempos para cá tem sido muito parceira da FIFA, segundo essa pessoa que eu conversei, já demonstrou interesse em levar a Copa do Mundo de Clubes de 29 e de 33. Por que 33? A Arábia Saudita cedia a Copa do Mundo de Seleções em 2034. Lembremos disso. Copa do Mundo de Seleções de 2034 será na Arábia Saudita. E a Arábia Saudita tem interesse em sediar a Copa do Mundo de Clubes de 29 e de 33 na Arábia Saudita, disposta a colocar uma boa grana nisso. E a gente sabe que a Arábia Saudita não tem problema nenhum com grana. Então, esse seria um adversário importante do Brasil. Um adversário não só importante, como principal adversário, porque eu não digo com a história do país para poder realmente sediar um evento como esse, mas quando o negócio envolve dinheiro, o Brasil infelizmente fica para trás, porque a nossa moeda, diferente das outras, a nossa tá muito ruim, muito arregaçada, muito devastada. E, vamos ser sinceros, quando você quer fazer um evento, você analisa, obviamente, a estrutura do país para ver se ele consegue realmente sediar tal evento. E você analisa também o dinheiro que vai entrar no seu bolsinho. Então, nesse caso, a gente vai acabar perdendo essa disputa mesmo para a Arábia, porque o dinheiro lá é absurdo e, infelizmente, a gente não consegue competir com isso. Mas aí que temos um detalhe, entre Brasil e Arábia, o país que tem mais, como eu posso dizer, paixão pelo esporte é o Brasil. Temos uma paixão muito mais favorosa pelo esporte de futebol do que a Arábia nesse sentido. Então talvez isso seja um requisito que ajude a gente a conseguir sediar esse Super Mundial de Clubes. Uma outra situação que eu fico pensando também é que, a Arábia sediar 2 vezes seguidas eu acho que não seria interessante pro evento, porque ele não consegue trazer toda a audiência e diversidade de pessoas que ele gostaria para poder dar visibilidade mesmo ao Super Mundial. Porque você pensa comigo, se você consegue distribuir bem as sedes de competições igual é feito com a Copa do Mundo, você consegue mobilizar o mundo inteiro para poder trazer realmente todas as pessoas assistir o seu evento, assistir o seu negócio de trabalho. Então eu acho que talvez a FIFA vai se preocupar um pouco com isso para não ficar muito exclusivo só na Arábia, porque senão se torna igual o Mundial. Ele tem um exemplo. O Mundial de Clubes hoje é meio que não vou dizer menosprezado, porque pra gente brasileiro ainda é importante. Mas assim, audiência e relevância é menosprezado porque é isolado. É sempre isolado lá para países da Ásia, coisa parecida. E não tem esse acolhimento do país ou das pessoas como um todo, igual tá sendo esse Super Mundial. Tá mobilizando os Estados Unidos inteiro para esse evento. Se vier para o Brasil, vai mobilizar o Brasil inteiro. Agora, se for na Arábia, todo mundo vai ter que deslocamento, coisa parecida. Fica um pouco difícil. Então vamos ver o que a FIFA, qual vai ser a estratégia da FIFA sobre esse assunto. Na minha visão, eu acho que seria um acerto muito grande trazer para o Brasil e depois leva para a Arábia justamente para poder testar um pouco da infraestrutura do país para poder depois receber a Copa do Mundo. É mais ou menos por isso, por essa linha de raciocínio que eu tenho.
Só que para a Copa do Mundo de Clubes acontecer na Arábia Saudita, tem uma questão, que é clima. A Copa do Mundo de Clubes e a Copa do Mundo de Seleções não poderá ser realizada na Arábia Saudita no meio do ano. Porque o meio do ano, o calor, o nível de temperatura na Arábia Saudita e na região, tanto é que a Copa do Mundo do Catar foi quando? Não foi em junho, julho, foi em dezembro. A Copa do Mundo de Clubes não poderá ser no meio do ano na Arábia Saudita. E aí você imagina o problema para os clubes europeus, que já estão, alguns deles, alguns, né? Ou clubes europeus não. Eu imagino que alguns clubes europeus estejam, embora não todos. Por exemplo, ontem, eu estou gravando esse vídeo no sábado, na sexta-feira, o Kompany e todos os jogadores do Bayern de Munique elogiaram demais a Copa do Mundo de Clubes, mas demais. O Kompany chegou a falar emocionado, e lógico, acho que impactado pelo que fez a torcida do Boca e tudo, mas eles elogiaram demais a Copa. Tem outros clubes elogiando também, o Porto criticou, então enfim, o tal do Javier Tebas quer acabar com a Copa do Mundo de Clubes. Agora imagina, né? Segundo informações que vêm da Europa, a Espanha tem interesse em fazer a Copa do Mundo de Clubes em 29, que a Espanha teria interesse. Não está confirmado, mas a Espanha teria. Que legal, né? O Javier Tebas querendo acabar com a Copa do Mundo de Clubes. Imagina a Copa do Mundo de Clubes sendo no país do Javier Tebas, né? Ah, rapaz, enfim. Então, a Copa do Mundo de Clubes de 29 na Arábia Saudita não poderia ser no meio do ano. E aí daria uma bagunçada absurda no calendário, que eu imagino que para a Arábia Saudita receber a Copa do Mundo de Clubes e a Copa do Mundo de Seleções, ela terá que levar a competição para dezembro, como foi a Copa do Mundo do Catar. Essa declaração do, acho que é presidente da La Liga, falando que quer acabar com esse campeonato. Óbvio que eu não fui muito a fundo para saber o que ele falou. E pelo menos o representante da Espanha, o presidente da Espanha, dando fortes declarações que gostaria de levar o Super Mundial para lá. Pô, isso é muito engraçado, velho. E isso entra num dos vídeos que eu já fiz aqui, o mesmo corte que saiu, comigo falando sobre a importância desse Super Mundial e também desmascarando aquela falácia de que talvez os times europeus não entrariam com força total para esse evento, porque foi justamente o que eu disse. Se você tá numa competição com vários times europeus e seus times não estão representando bem toda a marca, no caso das ligas europeias, começa a incomodar. Incomoda no sentido de, pô, a credibilidade que eu tenho, assim, eu como representante da La Liga, da Liga Inglesa, ou coisa parecida, a credibilidade que eu tenho, a forte opinião que eu tenho sobre o assunto futebol começa a não ser tão relevante. Porque os times que me representariam nesse evento não estão sendo tão bem representados. Os times estão vacalhando. E outras competições que o comum era dizer que era fraca, estão se sobressaindo, igual um representante, ou mesmo a situação do Campeonato Brasileiro, que todo mundo fala que era muito forte, só que era tido como piada. Hoje em dia, vendo todos os resultados que foram de Botafogo e Flamengo, as coisas mudaram. Agora talvez o Campeonato Brasileiro ganhe uma força muito grande após esse Super Mundial. É óbvio se não tem nenhum resultado humilhante, o que pode acontecer a qualquer momento, e isso vai deixar uma mancha um pouquinho pior do que talvez essa relevância de clubes brasileiros no Super Mundial. Mas isso é engraçado, porque bate de frente totalmente com aquilo que eu falei, de que os donos de clubes não vão querer ver seus times sendo massacrados. E isso está refletindo nas ligas. O dono da La Liga quer que o Super Mundial acabe porque os times europeus estão tomando um sarrafo. E isso é ruim para a liga. Isso tira dinheiro do bolso deles. Agora, o representante do país, Espanha, querendo a Super Mundial lá, é justamente para conseguir angariar todo esse público, evento, marketing e tudo mais, cara. Então, no fundo, a gente sempre vai ter que levar em consideração que o dinheiro influencia muito. Na maioria das vezes é dinheiro, falando mais alto. Mas toda essa
visão, esse macro em cima de tudo que tá acontecendo é muito engraçado, cara. E é muito divertido poder tratar sobre isso e poder comentar sobre todas essas situações, porque, pô, futebol é isso, cara. Futebol é mágico, é alegria e é muito uma paixão emocionante. É esse o cenário, sem nada muito definido. Ainda a ideia da CBF é muito inicial, muito incipiente, né? Muito inicial mesmo, começou, mas de fato tem interesse, e esse é o cenário que eu apurei para a Copa do Mundo de 29. Quero te ouvir agora, o que você acha, o que você pensa? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Você ia gostar de uma Copa do Mundo de clubes no ambiente brasileiro? E aí, logicamente, esqueci de falar isso. Se a Copa do Mundo for no Brasil, o Brasil será representado, além dos clubes que eventualmente consigam a classificação via título ou ranking da Libertadores, o Brasil teria mais um clube, que é o clube representante do país sede. Qual seria a regra para isso? Não faço a menor ideia. Porque na Copa do Mundo de 25 de clubes, a FIFA arrumou um puxadinho para classificar o Inter Miami. Já falei sobre isso aqui no vídeo, que está aqui em cima, que eu estou deixando no card. A FIFA arrumou um puxadinho para classificar o Inter Miami. Porque não está jogando o campeão da MLS. Nem da temporada 24, nem da temporada 25. Não. Nem da temporada 23, nem da temporada 24. Não está jogando. A FIFA arrumou um critério de classificar o Inter Miami porque ele foi o melhor time da temporada regular. Então, assim, não foi classificado o campeão da temporada. Não foi classificado o campeão da MLS. Aí você está me dizendo, então você quer dizer, aqui no Brasil seria o campeão brasileiro de 28? Não sei. Não sei. Pode ser e pode não ser. Pode ser que a FIFA arrume um outro critério, como ela fez, inclusive dizendo... Perguntavam, qual o critério para classificar o país sede, o clube do país sede? A FIFA dizia, será informado no momento oportuno. E no momento oportuno foi quando ela conseguiu classificar, ou conseguiu falar para a gente um critério técnico para classificar o Inter Miami, sendo que o critério técnico seria classificar o campeão da MLS, e não foi. Então, pode ser o campeão brasileiro de 28 a representar o Brasil no país sede, como país sede? Pode ser, mas pode não ser também. Aí o pessoal fala, e se o campeão brasileiro de 28 já estiver no Mundial pela via Libertadores? Aí eu não sei o que vai acontecer, isso aí tudo... Vocês são muito ansiosos, cara. Vocês são muito ansiosos. A gente está falando da ideia do Brasil sediar e já tem gente perguntando quem vai classificar, se é o campeão brasileiro, se ele já tiver, quem vai depois, se é o vice do brasileiro, se é o vice da Copa do Brasil, se isso vai para o ranking da Libertadores. Calma, gente, calma. Não sejam ansiosos. Bom, é óbvio que o time que vai ser classificado vai ser determinado pela FIFA e obviamente que a FIFA vai criar uma maneira de colocar algum clube que seja significativo de alguma forma para eles. Pô, a classificação do Inter de Miami para esse Super Mundial obviamente foi por causa do Messi. É óbvio, isso é óbvio. Tanto que o presidente da FIFA queria tanto que algum time pegasse o Cristiano Ronaldo emprestado, ou mesmo o Neymar. Desculpa. E eu acho que se fosse, tipo, esse ano aqui no Brasil e tentando classificaria, sei lá, um time do Santos, basicamente. Por causa do Neymar. Pra ter o Neymar atrelado à marca FIFA. Pô, igual eu falei, muitas coisas giram em torno de dinheiro e isso é óbvio que vai... acarretar em muitas coisas, mas só pelas possibilidades do que pode acontecer no futuro a gente já fica esperançoso e muito animado. E sim, VSR, a gente é ansioso, a gente quer saber qual clube vai classificar. Do nada aparecer lá um Bragantino, sei lá, um time doido assim. Seria maravilhoso. Mas é isso, vídeo excelente pra você. Esse vídeo eu tô lançando no domingo, então excelente domingo pra você. Tamo junto, muito obrigado por você que ficou até o final do vídeo. Deixa seu like, comenta e se inscreva no canal se possível. Tamo junto e falou!